Bom dia, meus amores. Vamos à nossa revisão. Hoje começa a nossa revisão. E vamos começar com quem? História. Vamos lá? A história do Brasil. Na nossa atividade de fixação ou revisão, nós começamos a falar sobre abril de 1964. E aí, você sabe o que aconteceu? Bom, por volta de abril de 1964, os militares começaram a ocupar várias cidades do Brasil, impondo, na verdade, um novo governo. Início, na verdade, da nossa ditadura militar. Nossa não, né? Da ditadura militar, porque foi algo muito ruim. Tá bom, pessoal? Já em 1968, eu estou fazendo um breve relato das datas. Em 1968, na verdade, foi criada a AI. E você sabe o que é? Lá no nosso livro fala assim: foi instituído em 1968 esse decreto que deu plenos poderes ao presidente da República, como fechar o Congresso Nacional, cassar o mandato de alguns políticos da época que não interessasse ao governo. Esse foi o AI, tá? 5. Vamos lá. Outra questão. Final da década de 1970. Gente, começou a inflação, que aumentavam coisas assim. Você se chegava no mercado, eram coisas absurdas, né? De caras. Você levava muito dinheiro para comprar poucas coisas, tá bom? Isso na década de 1978. E por último, foi aprovada a lei da anistia, que, na verdade, concedeu a absolvição dos presos e dos exilados da ditadura militar, ou seja, o retorno deles para o nosso país. Tá bom, meus amores? Essa foi a lei da anistia. Vamos lá, eu estou fazendo um resumo, na verdade, das nossas atividades. Lá no Complete está falando assim, que data, na verdade, houve esse processo de abertura política? Quando ele foi consolidado e foi anulado o AI-5? Em 1978 e 1979. Foram essas datas que foi anulado. Aí pede-se o quê? O fim da ditadura militar. Tá bom, meus amores? Vamos lá na questão da letra B. Você sabe que campanha alcançou intensas mobilizações populares e reuniu centenas de milhares de pessoas em manifestações espalhadas por todo o Brasil? Na verdade, as diretas ela pedia o quê? O fim da ditadura, tá? E a volta pela democracia, o direito de votar, que as pessoas não tinham mais, tá bom? Então foram esses pedidos com a direta já. Já em 1985, conseguimos eleger um presidente da República, de forma ainda indireta, tá, pessoal? Mas esse fato marcou o fim do regime militar, que, na verdade, quem conseguiu, através do Congresso Nacional, em 1985, tá? Eu perguntei assim também, com o fim do regime militar e com o retorno da democracia em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada. Como que ficou chamada esse período aí? Ficou chamada como Carta Cidadã, tá? Que, na verdade, com o fim do regime militar e com o retorno da democracia, houve uma nova Constituição. E ela começou a ser elaborada com mais afinco, tá ok? Já na questão da letra B, fala assim, pedindo para que você cite 3 leis publicadas em 5 de outubro de 1988. Primeiro, condenação à tortura, quem torturasse pessoas. Eleições diretas, ou seja, direito a voto para presidente da República, que antes não se tinha. E liberdade de expressão de imprensa. Eu citei 3 dos meus exemplos que eu acho melhores, que antes as pessoas não tinham esse direito, tá? Na letra C fala assim, como se chama a lei que assegura medidas específicas para defender as mulheres e punir criminalmente, gente. Em 2006 foi criada a Lei Maria da Penha, que dava direito às mulheres de não sofrerem tantas violências como têm sofrido, como espancamento, tortura psicológica, física, emocional, tá bom, meus amores? Em 2006 essa lei foi sancionada. E eu perguntei também, na época da construção de Brasília, quem eram os candangos? E aí, você sabe?
Pois é. Na verdade, elas eram pessoas que trabalhavam em obras na construção de Brasília, tá? Que o Brasil foi um lugar, um estado planejado, tá? Algo planejado, não existia, era no meio do nada, tá? No meio do cerrado. Então, ela foi planejada. Aquela cidade linda foi toda planejada. E a letra E fala assim: em que governo teve o início a construção de Brasília? Com certeza. Lembra que eu falei que Juscelino Kubitschek, ele queria transformar 50 anos em 5? Pois é, foi Juscelino Kubitschek, tá? Quem colocou, quem lembra disso, tá? E a questão de número 5 fala assim: comente o que você entende por censura. Eu estou dando a minha opinião, mas você pode dar a sua, de como você entende. Eu botei como fiscalização feita pelo governo que impedia a divulgação da produção cultural contrária ao regime militar. Ou seja, tudo que era contrário ao governo na época era censurado. Tá bom, meus amores? Fica aqui a minha dica da nossa aula e o nosso resumão, tá bom? Um beijão da tia.